A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, minhas irmãs. Carla Oliveira aqui falando. Eu sou criadora do site ferramentasdeologia.com. Seja bem-vindo ao canal Ferramentas de Teologia. Já deixa aí o seu curtir, o seu like, porque esse vídeo está muito interessante, cujo título é Quem é esta nuvem de testemunhas? Vamos estudar o livro de Hebreus, capítulo 12, verso 1, juntos. Vamos lá, gente. Vamos lá. Existe aqui, gente, antes de iniciar o nosso assunto, eu decidi colocar aqui algumas coisas que vai nos encorajar e nos incentivar a estudar a palavra do Senhor. Existe abismo entre você e a Bíblia, né? Entre nós e a Bíblia. Então, existem vários abismos entre você e a Bíblia. Estes abismos podem fazer com que a interpretação bíblica venha para ti de maneira equivocada, causando terríveis erros e danos em sua caminhada cristã. Sabendo disso, entenda que a Bíblia não pode ser lida com a nossa mentalidade de hoje, sim com a mentalidade dos escritores da época. Ambas estão distantes. Nós vamos conhecer que abismos são esses que nos separam do entendimento correto das Escrituras. Muitos são os pregadores ainda nos dias de hoje, interpretando a Bíblia de forma errada, de forma equivocada, e nós vamos ver por que isso acontece. É compreensível até chegar ao entendimento. Vamos lá. Alguns abismos. Eu coloquei alguns abismos aqui. Você já deve ter ouvido falar, né, sobre esses abismos. Existe o abismo histórico, né? A época que eles escreveram, os escritores eram outra, a mentalidade deles era outra. Então, existe esse abismo histórico, né? Totalmente diferente de nós. Existe o abismo cultural histórico, né? Cultura é completamente diferente da nossa. Então, aí também existe um grande abismo entre nós olharmos para a palavra de Deus de acordo com a nossa cultura aqui, né, no Brasil, e a cultura deles, que é uma cultura completamente diferente. Existe o abismo geográfico. A Bíblia foi escrita no Oriente Médio, num ambiente, né, num ambiente geográfico completamente diferente do nosso. Então, entender a Bíblia com a nossa mentalidade ocidental se torna uma barreira. Tá? Existe o abismo linguístico também. A Bíblia foi escrita em 3 línguas antigas, o hebraico, o aramaico e o grego. Então, esses abismos, de fato, ela pode nos separar do entendimento claro das Escrituras. Mas isso pode deixar de ser uma barreira a partir do momento que você cria uma vontade, uma curiosidade, um amor pela palavra a ponto de você mergulhar nela e ultrapassar esses abismos. Por isso que nós estamos aqui para clarear esse entendimento. Vamos lá, evitando os erros de exegese. Existe uma diferença entre ex-exege e exegese, né? Não sei se você já ouviu falar nisso. Então, a primeira, ex-exege, o pregador ele põe os seus pensamentos e entendimento que a palavra não quer dizer. Ou seja, ele modela a palavra conforme a interpretação que ele deseja. Ele leva a interpretação de acordo com o que ele acha, o que ele pensa. Tá? Isso é chamado de exegese. Existe a segunda, que é exegese. É a forma correta de interpretar a Bíblia. Aqui você utiliza o texto dentro do seu contexto, respeitando a lei da hermenêutica. Uma curiosidade muito interessante, que eu mesmo também não sabia, que a língua portuguesa, ela além de advir do grego, as traduções da Bíblia em português são as que mais se aproximam das línguas originais. Em todas as traduções que nós temos várias traduções em português, e estas são as que mais se aproximam. Por exemplo, a tradução em inglês, em outras línguas, elas ficam um pouco distante da língua original, mas a nossa língua português, ela mais se aproxima. Então, isso é maravilhoso saber, porque isso facilita você ler a palavra em várias versões também. Mas também isso também não descarta a possibilidade de você aprender outras línguas originais, né, para ter um entendimento mais claro e certeiro da palavra do Senhor. Então, se você
gosta, se interessa pelas línguas originais. Eu, por exemplo, eu estudo o hebraico, pretendo estudar o grego também, mas o hebraico ele me dá uma clareza muito grande das escrituras. Desde o momento que eu comecei a estudar o hebraico, eu tive um entendimento e uma compreensão melhor das escrituras, mas já estou partindo para o grego. Assim que eu terminar o hebraico, já vou partir para o grego, porque eu quero ter um entendimento ainda melhor e mais claro das escrituras, tá? Então, se você também tem essa curiosidade, gostaria de aprender uma língua, uma das línguas originais, ou as duas línguas originais, eu vou deixar o link aqui embaixo do curso, tá? Para você, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Se você tiver interesse de estudar o hebraico, tá bom? Vou deixar alguns links aqui embaixo, você dá uma olhada lá, tá bom? Vamos prosseguir. Vamos agora entrar no entendimento do texto de fato de Hebreus 12, capítulo 12, versículo 1. Vamos ler. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Aqui está na tradução da NVI e eu coloquei aqui em vermelho nuvem de testemunhas para que a gente entenda o que o texto quer dizer. Bom, alguns pregadores se referem a essa nuvem de testemunha como se fosse os ímpios, tá? Se referindo aos ímpios. Mas será que é isso mesmo? Então, para a gente entender, vamos ter que fazer a exegese desse texto e vamos prosseguir para a nossa compreensão. Vamos lá. Aqui está o texto. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunha, livremos-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Você percebe aqui que eu coloquei em azul a palavra portanto. Perceba que o capítulo começa com a palavra portanto, e isso precisa nos deixar curiosos para buscar resposta. Por que isso acontece? Por que um capítulo ele não começa, ele começa, aliás, com uma palavra de conclusão? Vamos lá entender isso. Primeiro, não poderia iniciar um texto de um novo capítulo com a palavra portanto, porque ela é uma palavra de conclusão. Mas por que isso aconteceu aqui? Vamos entender. Porque a Bíblia, no original, não existia essa separação de capítulos e versículos. Então, nós com essa consciência agora de que o original não era assim, preciso lembrar disso toda vez que eu for ler a Bíblia. Toda vez que eu inicio um capítulo, você se deparar com a palavra de conclusão, você vai entender o seguinte: se o capítulo inicia com a palavra de conclusão, isso quer dizer que existe um assunto anterior. Mas qual é o assunto anterior? Aqui nós vamos entrar na lei da hermenêutica chamada de texto dentro do contexto. Logo, eu preciso ler o capítulo anterior, ou seja, o capítulo 11, para entender o capítulo 12, versículo 1. Então, eu vou começar a ler aqui o capítulo 11. Não vou ler todo, mas eu oriento você que está em casa assistindo esse vídeo. Leia o capítulo todo de Hebreus 11. Aí você vai ter uma compreensão mais profunda ainda. Mas eu vou ler, para não perder tempo, eu vou ler a partir do 32 ao 40. Que direi eu? Que mais direi? Não tenho tempo para falar de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e os outros profetas. Só aqui nessa parte você entende que antes disso o texto começou falando de outros personagens. E aqui ele fala, que mais direi? Não tenho tempo para falar de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e os outros profetas, os quais, pela fé, conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento de promessas, fecharam a boca de leões, apagaram o poder do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga exércitos estrangeiros. Houve mulheres que pela ressurreição tiveram de volta os seus mortos. Alguns foram torturados, recusaram ser libertados para poderem alcançar uma ressurreição superior. Prosseguindo. Outros enfrentaram zombarias e açoites, outros ainda foram acorrentados e colocados na prisão, apedrejados, cerrados ao meio, postos à prova, mortos a fio da espada, andaram errantes, vestidos de pele de ovelha, de cabra, necessitados, afligidos e maltratados. O mundo não era digno deles.
Vagaram pelos desertos e montes, pelas cavernas e grutas. Todos estes receberam bom testemunho por meio da fé. No entanto, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido. Deus havia planejado algo melhor para nós. Olha só. Para que conosco fossem eles aperfeiçoados. Essa parte do texto é muito interessante, porque você vê que eles sofreram todo tipo de coisa e nenhum deles recebeu o que havia sido prometido. Mas Deus havia planejado algo melhor. Olha só que coisa linda. Isso aqui me dá uma força só de ler, sabe? Me dá um incentivo de que todas as aflições que vêm sobre a minha vida, todo tipo de problema, o Senhor tem algo para mim. O Senhor tem planejado algo melhor para mim. Vamos prosseguir. Então, quem é a nuvem de testemunha? Lendo o capítulo 11 de Hebreus, eu posso entender claramente que o capítulo 12, verso 1 de Hebreus está se referindo aos heróis da fé. Capítulo 11 está falando dos heróis da fé, aqueles que, sabe, foram perseverantes nas suas aflições, né? Portanto, eu entendo o seguinte: estamos cercados por tão grande nuvem de testemunhas, ou seja, cercados pelos heróis da fé que morreram, foram perseguidos, decapitados, marginalizados, mas perseveraram e alcançaram os seus objetivos, que era Cristo. O livro de Hebreus foi escrito em um cenário de perseguição, gente, social e física. Você lê isso em Hebreus 10, 32 e 34. Tanto dos judeus quanto dos gentios. Então, os sofrimentos ameaçavam seu compromisso com Cristo. Eles precisavam renovar sua confiança e ter exortado a sua perseverança. Percebem que apesar de tudo que vinham sobre eles permaneciam fiéis. E eu quero te mostrar algo aqui em relação à língua. No original grego, a palavra para testemunha é mártir. Mártir é aquele que morre em favor de uma causa, aquele que não desiste dos seus ideais. E é o que aconteceu com os heróis da fé. Os heróis da fé são chamados de mártires. Então, a gente encontra essa palavra testemunha lá no livro de Atos, capítulo 1, verso 8, que diz assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Se você substituir a palavra, você vai ler: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis meus mártires. Olha só, que coisa linda, gente. Eu concluo com isso tudo dizendo que, assim como os heróis da fé perseveraram e alcançaram o seu objetivo, nós estamos cercados por uma nuvem de mártires torcendo por nós. Portanto, Jesus, ele deve ser o seu e o meu motivo aqui na terra. Ele também deve ser o meu e o seu objetivo na vida, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Meu irmão, minha irmã, você que está assistindo esse vídeo, em nome de Jesus, recebe essa palavra. Eu espero que você tenha compreendido essa palavra. Eu espero que essa palavra tenha trago ânimo novo para ti. Eu me imagino cercada, sabe, correndo num estádio, sabe, correndo, perseverando, e o meu motivo sendo o Senhor, até eu chegar ao meu objetivo na vida, que é Cristo, até o final. Oh, glória! Deus te abençoe. Se você gostou desse vídeo, compartilha, curte, deixe seu comentário aqui embaixo. Em nome de Jesus, seja abençoado. Aleluia! Deus te abençoe e fica na paz.